Súmulas do STJ 351 a 400. Súmula 400. O encargo de 20% previsto no DL número 1025/1969 é exigível na execução fiscal proposta contra a massa falida. Súmula 399. Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU. Súmula 398. A prescrição da ação para pleitear os juros progressivos sobre os saldos de conta vinculada do FGTS não atinge o fundo de direito, limitando-se às parcelas vencidas. Súmula 397. O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço. Súmula 396. A Confederação Nacional da Agricultura tem legitimidade ativa para a cobrança da contribuição sindical rural. Súmula 395. O ICMS incide sobre o valor da venda a prazo constante da nota fiscal. Súmula 394. É admissível, em embargos à execução, compensar os valores de imposto de renda retidos indevidamente na fonte com os valores restituídos apurados na declaração anual. Súmula 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Súmula 392. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa, CDA, até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Súmula 391. O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada. Súmula 390. Nas decisões por maioria, em reexame necessário, não se admitem embargos infringentes. Súmula 389. A comprovação do pagamento do custo do serviço referente ao fornecimento de certidão de assentamentos constantes dos livros da companhia é requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos ajuizada em face da sociedade anônima. Súmula 388. A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. Súmula 387. É lícita a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Súmula 386. São isentas de imposto de renda as indenizações de férias proporcionais e o respectivo adicional. Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Súmula 384. Cabe ação monitória para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia. Súmula 383. A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda. Súmula 382. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Súmula 381. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. Súmula 380. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Súmula 379. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. Súmula 378. Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. Súmula 377. O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes. Súmula 376. Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial. Súmula 375. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de máfia do terceiro adquirente. Súmula 374. Compete à Justiça Eleitoral processar e julgar a ação para anular débito decorrente de multa eleitoral. Súmula 373. É ilegítima a exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo. Súmula 372. Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória. Súmula 371. Nos contratos de participação financeira para a aquisição de linha telefônica, o valor patrimonial da ação, VPA, é apurado com base no balancete do mês da integralização. Súmula 370. Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. Súmula 369. No contrato de arrendamento mercantil, leasing, ainda que haja cláusula resolutiva expressa, é necessária a notificação prévia do arrendatário para constituí-lo em mora. Súmula 368. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar os pedidos de retificação de dados cadastrais da Justiça Eleitoral. Súmula 367.
A competência estabelecida pela S número 45/2004 não alcança os processos já sentenciados. Súmula 365. A intervenção da União como sucessora da Rede Ferroviária Federal S/RFFSA desloca a competência para a Justiça Federal ainda que a sentença tenha sido proferida por juízo estadual. Súmula 364. O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. Súmula 363. Compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente. Súmula 362. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. Súmula 361. A notificação do protesto, para requerimento de falência da empresa devedora, exige a identificação da pessoa que a recebeu. Súmula 360. O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo. Súmula 359. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Súmula 358. O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Súmula 356. É legítima a cobrança da tarifa básica pelo uso dos serviços de telefonia fixa. Súmula 355. É válida a notificação do ato de exclusão do Programa de Recuperação Fiscal do Refis pelo Diário Oficial ou pela internet. Súmula 354. A invasão do imóvel é causa de suspensão do processo expropriatório para fins de reforma agrária. Súmula 353. As disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às contribuições para o FGTS. Súmula 352. A obtenção ou a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, SEBAS, não exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais supervenientes. Súmula 351. A alíquota de contribuição para o seguro de acidente do trabalho, SAT, é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.